Há alguns meses atrás fiz um vídeo sobre as consequências dos confinamentos em Portugal e dos efeitos nefastos que iriam ter na economia portuguesa, que por si só já é muito problemática graças às políticas socialistas. Políticas socialistas que muito antes da pandemia já tinham lançado Portugal numa espiral recessiva com resultados muito maus nos últimos 25 anos. Últimos 25 anos, dos quais 19 foram com socialistas e comunistas no governo, 4 anos para gerir a bancarrota causada pelos socialistas em 2011 e 2 anos de uma coligação entre o centro e o centro-esquerda logo após o governo socialista de António Guterres, que quase levou o país a mais uma bancarrota. Durante a pandemia mencionei que o governo socialista constantemente fez promessas para ajudar as empresas em dificuldades, especificamente com os layoffs, e para tal estabelecia uma data para começar esse apoio, mas essa data chegava e passava sem que o apoio chegasse às empresas. O governo voltava a estabelecer uma nova data para começar esse apoio, mas a nova data chegava e passava e o apoio não chegava às empresas. Isto aconteceu várias vezes e as empresas continuaram com pouco ou nenhum apoio do governo português. Vários meses mais tarde já podemos quantificar quão má foi a gestão do governo socialista, à medida que conhecemos mais informações sobre a situação económica e empresarial em Portugal e também graças à recente publicação do relatório da OCDE sobre o impacto dos confinamentos nas empresas. Para que não se esqueçam, a OCDE é a organização que se submete aos pedidos dos governos, nomeadamente o pedido do governo socialista português de remover ou reescrever o capítulo sobre corrupção em Portugal no relatório da OCDE de há uns anos, pois são os socialistas que fomentam essa corrupção em Portugal e, portanto, não querem que seja do conhecimento público. Pedido este que a OCDE acatou. Ou seja, se no relatório da OCDE estiver alguma coisa má sobre o vosso país, podem concluir que a realidade é muito pior do que aquilo que foi publicado. E mesmo apesar de tudo isto, o relatório da OCDE sobre o impacto dos confinamentos nas empresas em Portugal é catastroficamente mau. Apenas cerca de 21% das empresas realmente recebeu apoio do governo português e cerca de 25% das empresas com quebra de vendas de 40% ou mais não recebeu qualquer apoio do governo. Ou seja, foram poucas as empresas que receberam apoios do governo socialista português. E este é o mesmo governo que não poupou ninguém de pagar impostos em Portugal. De facto, os impostos sobre o trabalho aumentaram em Portugal durante a pandemia, fazendo de Portugal um dos poucos países na lista da OCDE a aumentar estes impostos. Portugal é também um dos países europeus com os impostos mais elevados, considerando que temos dos salários mais baixos e onde os impostos sobre as empresas são extremamente elevados. Portugal está em 8º lugar no que diz respeito a impostos sobre empresas mais elevados, numa lista de 109 países. De resto, esta é uma das razões pelas quais há pouco ou nenhum investimento em Portugal. Obviamente, as empresas que mais sofreram com tudo isto foram as pequenas e médias empresas, que não têm recursos para sobreviver durante mais de um ano de confinamentos e a pagar impostos extremamente elevados, sem qualquer apoio do governo. Sendo que o resultado de tudo isto é que muitas destas empresas ou voltam à sua atividade num formato mais reduzido ou acabam com a atividade por completo. Que é exatamente o que já está a acontecer, pois o número de falências em Portugal disparou e Portugal é de resto o segundo pior país europeu nesta métrica. Se seguem os meus vídeos, nada disto é surpreendente, porque os resultados catastróficos para Portugal estão em linha com aquilo que o socialismo traz para qualquer país: pobreza, miséria e corrupção sem fim. E os resultados que vos mostrei neste vídeo são apenas o começo, com a tendência para serem muito piores nos próximos meses. E com o governo socialista a preparar-se para gastar imediatamente os fundos europeus da chamada bazuca europeia, dos quais pelo menos 2/3 já foram alocados para a administração pública, ou seja, contratos com empresas de amigos e familiares dos socialistas, e também com a nacionalização de empresas como a TAP, que são autênticos buracos negros para o dinheiro dos contribuintes portugueses, podemos facilmente concluir que o pior ainda está para vir, porque o dinheiro não cresce nas árvores e os socialistas adoram gastar o dinheiro dos outros. Espero que tenham gostado e até à próxima.